E ao vivo a sua participação, porque está todo mundo muito assustado. A gente teve um fim de semana que muitos disseram, até acompanhando as redes sociais, muitos disseram parecer estar vivendo uma verdadeira guerrilha. Já já a gente vai ouvir o seu comentário, viu? E ó, como eu falei aqui, os militares do Exército vai ter Força Armada e lá no Exército os militares já estão no 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha, aguardando o fim do planejamento do Ministério da Defesa para eles começarem os trabalhos nas ruas, viu? Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Arleson Schneider, que está na nossa redação de jornalismo. Boa tarde, Arleson. Quando eles vão para as ruas, hein? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. O Exército já está aguardando o planejamento para sair às ruas, o que deve acontecer por volta das 4 horas da tarde, Juliana. Além disso, o governador em exercício, o César Colnago, ele disse que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre Moraes, autorizou a chegada da Força Nacional ao estado. São cerca de 200 homens que farão o policiamento, sendo que 80 vêm do Rio de Janeiro e 120 de Brasília. O Ministério da Justiça confirmou a informação e disse que as Forças Armadas devem chegar à cidade no início da noite de hoje, Juliana. Pois é, e vamos acompanhar, né, para ver se eles chegam. Você foi às ruas, né, Arleson? Fez reportagens nesse fim de semana, viu como é que tá a situação, né? Negócio bastante complicado, viu? Durante a noite de ontem e a madrugada de hoje, eu e o repórter cinematográfico Dani Simmer percorremos aqui alguns pontos da Grande Vitória. Não precisava ir longe não, viu, Juliana? Nas principais avenidas daqui da nossa região metropolitana, eram aí muitos casos de arrombamento, muitos casos de carros roubados, de pedestres que eram assaltados, e grande parte do comércio não funcionou na noite de ontem. O que funcionou, muitas pessoas aí tiveram o prejuízo anotado, então ficou aí bastante complicado trabalhar durante a noite e a madrugada de hoje, Ju. Arleson, obrigada, viu, pelas suas informações. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Tamo junto. Obrigada. E olha, gente, o balanço que a gente tem até agora é assustador, viu? De acordo com a Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, das 7 da noite do domingo até agora, 19 pessoas foram assassinadas e 37 sofreram tentativa de homicídio e foram atendidas em hospitais. Algumas dessas pessoas acabaram morrendo. Os municípios com maior número de mortes foram a Serra, com 4 assassinatos, e Cariacica, com 3. Lembrando que esses números fazem parte das ocorrências que a DHPP conseguiu atender. Alguns homicídios ainda nem foram contabilizados pela polícia. Bem, segundo o Sindicato dos Policiais Civis, da madrugada de sábado até o momento, foram 52 mortes, só que a CESP não confirma este dado, que a gente sabe que não dá para ter tanta certeza, porque se não tem policial na rua, não tem atendimento, como é que vai ter um número preciso, né? E olha, um homem baleado entrou correndo no terminal de Vila Velha. Uma passageira disse que tinha acabado de ser assaltada por ele. Roda aí. Foi no interior do terminal de Vila Velha que Rodolfo Ribeiro dos Santos, de 22 anos, ficou caído. Ele estava baleado. Foi um homem que, ao ver a situação, acionou os agentes da Guarda Municipal. E foi a partir disso que a história começou a ser esclarecida. Segundo informações de funcionários do terminal que não tiveram autorização para gravar entrevista, Rodolfo, na verdade, foi baleado do lado de fora e correu para o terminal para pedir socorro. Uma mulher que descia de um ônibus reconheceu Rodolfo como sendo o rapaz que a assaltou momentos antes. Enquanto ela presenciava o atendimento ao assaltante, ela olhou em volta as pessoas que acompanhavam todo o trabalho e viu o comparsa de Rodolfo no meio de todo mundo, como se nada tivesse acontecido. O rapaz apontado pela mulher é um menor de 16 anos que foi apreendido. O jovem baleado foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória com um tiro no tórax. Com ele, os guardas encontraram uma arma de brinquedo. Rodolfo já tinha passagem por roubo e tráfico e estava foragido do sistema prisional do estado desde o dia 4 de janeiro, quando saiu do presídio para trabalhar e não retornou. A assessoria da Polícia Civil disse que o caso será investigado. Por causa da falta de PMs nas ruas, o número de ocorrências aumentou e a assessoria ainda não conseguiu confirmar como o rapaz foi baleado. E olha, hoje de manhã, por volta das 5 horas, os ônibus do terminal do Ibis, em Vila Velha, não conseguiram sair, foram impedidos por 20 homens encapuzados.
Essa informação é do Sindicato Rodoviários. O sindicato afirma que os criminosos tentaram arrombar as lojas e assustaram motoristas e passageiros. O sindicato também confirmou o aumento dos assaltos aos coletivos durante a paralisação da PM. Foram mais de 100 crimes registrados de sexta até amanhã de hoje. No terminal do Ibis, os ônibus voltaram a circular normalmente. Mas, vão parar de novo, viu? Não só no Ibis, mas em toda a Grande Vitória. E eu vou conversar agora ao vivo, por telefone, com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Edson Bastos. Boa tarde, Edson. Como é que está a situação nos terminais, hein? Boa tarde. A situação nos terminais está mais controlada, mas o problema nosso nem é terminais, são os bairros. Né? Os bairros, a gente sabe que tem alguns bairros, igual a grande região da Terra Vermelha, o pessoal já está andando com a arma na mão, arma de grosso calibre, ameaçando, né? Agora nós tivemos um problema no São Pedro. São Pedro não está deixando o ônibus passar, está mandando voltar tudo a Faesa, já teve 3 mortes. Então, a gente não tem condições de trabalhar com essa falta de segurança. Edson, você está falando que tem gente armada andando dentro dos terminais, é isso? Dentro dos terminais, fazendo saque, fazendo arrastões dentro dos ônibus, fazendo arrastões de ponto, né? Atirando contra ônibus sendo impedido de passar, igual nós temos a linha 535, que passa pelo São Pedro, os meliantes estão mandando os ônibus voltar da Faesa para trás, porque não passa ninguém. E aí vocês fizeram uma reunião com a categoria e vão suspender o serviço de transporte? Sim, a partir das 16 horas não vai ter nenhum carro mais na rua circulando. Então, a partir das 4 da tarde, não terá ônibus circulando na Grande Vitória? Na Grande Vitória. Já tem alguns bairros que já não está indo, está só levando o pessoal já para deixar em casa, porque não dá para entrar nesses bairros. Tem bairro que o rodoviário não está entrando por medo. E muitas das vezes o próprio elemento lá, ele fala para o rodoviário, sai e não volta mais. Agora, Edson, a gente entrou em contato com a CETURB, com a GV Bus, e os dois órgãos ainda não confirmaram essa suspensão da circulação dos ônibus. É o sindicato que colocou essa determinação? Já tem um informe para o GV Bus e também para a CETURB? Já está em todas as mídias, tem nota nossa rodando para tudo quanto é lugar, né? Eu falei para o presidente da CETURB que não tem mais como suportar. Eu não vou esperar morrer um rodoviário para me parar o sistema. Então, paralisação... Essa é uma ação que a gente está fazendo para evitar que aconteça o pior. Já queimaram 3 ônibus essa noite. Eu vou esperar o quê? Morrer um rodoviário para poder fazer um movimento? Não vou esperar. Morreu um rodoviário e os passageiros também, né, Edson? Também, com certeza. Né? Agora... Mas como o sindicato é dos rodoviários, eu falo pela categoria. Agora, Edson, essa suspensão é por hoje, né? Por hoje, se perdurar para amanhã, por depois de amanhã, nós só vamos voltar para a rua se a gente tiver segurança para trabalhar. Ok, Edson, obrigada, viu, pelas suas informações. Eu conversei agora há pouco, uma ótima tarde para você. Conversei agora há pouco com o Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, que é presidente do Sindicato Rodoviários, anunciando aí uma paralisação do transporte na Grande Vitória. Então, você aí de casa que está dependendo do transporte público, a partir das 4 da tarde não terá ônibus circulando. Olha, agora são 2h22 exatamente. Ainda tem ônibus circulando, mas o Edson Bastos, presidente do Sindicato Rodoviário, já anunciou aqui que em alguns bairros a circulação já foi suspensa, mas oficialmente às 4 da tarde. Segundo o sindicato, não haverá ônibus circulando na Grande Vitória. Por isso, você que é morador, vai andar de ônibus, estava dependendo desse transporte, é bom se apressar, porque o anúncio é esse. A partir das 4 da tarde, sem circulação de ônibus, sem circulação de transporte público por toda a Grande Vitória. Agora, como é que fica a situação aí do trabalhador que saiu de casa? E quais os direitos também de uma pessoa que faz greve, como é o caso dos PMs, ou melhor, dos familiares que estão impedindo que os PMs trabalhem, né? Vamos entender essa história toda. Eu recebo aqui hoje o Major Rogério Fernandes, que é presidente da Associação dos Oficiais. Estou aqui também com o presidente da Associação dos Cabos e Soldados, Sargento Renato, e com o advogado trabalhista, doutor José Carlos Risque. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bem, a gente está todo mundo muito assustado. É um estado sem policiamento. Somos um estado pequeno? Somos, mas somos também um estado violento. Como é que fica a situação da população? Porque essa é uma paralisação
que o que vem sendo anunciado que é dos familiares, dos policiais que ali fecharam os locais, né, de saída. A gente está aí mostrando quartel de Maruípe, tudo fechado. Então, o policial não pode trabalhar. Agora, como é que fica a população, né? Juliana, nós lamentamos profundamente esse transtorno trazido para a comunidade capixaba, mas temos que reiterar que foi algo que buscamos alertar a Secretaria de Segurança Pública, as entidades de classe, desde o ano de 2015, reúnem-se reiteradamente com o secretário, apresentam propostas que não geram repercussão financeira, muito ao contrário, propostas que trazem benefícios para a carreira e para o governo, que são propostas que economizam recursos do Estado. Entretanto, nada do que foi apresentado até hoje foi levado a sério pelo governo do Estado e não foi concedido para a categoria. A gente quer deixar claro que o movimento não conta com nenhuma participação das entidades de classe. Não podemos impedir que as pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade, legitimamente se manifestem. A gente foi notificado nesta manhã pela Justiça e estamos analisando o caso, apresentaremos a nossa defesa. Por quê? Porque as entidades de classe, elas não organizaram nenhum manifesto, porque entendemos e temos conhecimento da legislação e da Constituição Federal que o policial militar não pode fazer greve. Então, não é o policial militar que está fazendo greve? Não, o policial militar não está fazendo greve. Os policiais militares estão sendo impedidos pelas famílias que ocupam as portas dos quartéis. Agora, já que a gente falou aqui das famílias, nossa equipe conversou com algumas mulheres de policiais lá na entrada do Batalhão de Missões Especiais em Maruípe. Elas continuam reunidas lá e em outros pontos também e afirmam que não vão deixar os PMs saírem para trabalhar. Nós não vamos sair, não vai sair viatura daqui. A gente não está a favor dos assaltos, nós não estamos a favor dos homicídios, só que nós não temos outra opção. Os nossos maridos não podem fazer manifestações que eles podem ser presos e dá a vida e sofre o perigo de todos os dias. Sai para o serviço sem saber se vai voltar. Bem, é claro que os policiais devem sim ser bem remunerados, isso não é um questionamento, mas o que me questiona é quando eu vejo uma imagem como essa, eu vejo poucas pessoas ali em frente ao batalhão. Sei lá, 10 gatos pingados ali. 15 pessoas conseguem impedir que o policial saia com uma viatura? Deixa eu passar essa pergunta para o cabo. Vocês são impedidos de sair por 10, 15 pessoas ali na porta? Essa pergunta é interessante, porque várias pessoas já fizeram. E a minha resposta, ela é no seguinte sentido: como que um militar ele vai usar de força contra a esposa, contra a mãe de um outro policial? Impor a ele esse ônus significa talvez criar uma situação muito mais gravosa do que a que se tem hoje. Então, não é uma lógica tão objetiva pensar que o número reduzido vai fazer com que o policial que está ali obrigue aquelas pessoas a saírem para trabalhar. Mas quando a gente vê protesto de outras categorias de trabalhadores nas ruas, a gente vê a polícia militar atuando e retirando as pessoas do caminho. Interessante também fazer essa afirmação. Nessas situações, nós temos todo um aparato de escalonamento de força. E nós não temos essa situação que eu coloquei. A família do policial naquele local. É como se eu pensasse... Eu poderia usar uma analogia com um jornalista. Será que o jornalista ele iria ali usar de força contra o pai, contra a mãe dele? É impor um ônus que moralmente seria equivocado dizer. Perante a lei, doutor Zé Carlos, como é que a gente pode ver essa situação? Eu acho que todo trabalhador tem direito à greve. Um policial militar, ele não pode fazer greve e eles aqui afirmam pra gente que não estão fazendo a paralisação. Na verdade, são familiares que estão liderando esse movimento. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos. A bem da verdade, o que nós vemos é uma espécie de preposição conflito de se intentar uma greve. Por quê? Porque a Constituição não permite que o militar faça greve. Está lá no artigo 143. Nesse aspecto,
os militares, de certa forma, estão se utilizando de uma estratégia jurídica para que não se configure a prática de greve por eles. É muito importante que a gente faça uma divisão entre o objeto do pedido, que é um objeto justo e salutar. Existe uma defasagem salarial imensa, entretanto, o meio que está se utilizando para se conseguir a ausência de trabalho, pois realmente não é greve. Os militares vão nos quartéis, de lá não saem, e é óbvio que eles não vão agredir, como foi bem dito aqui, sua esposa, seus filhos, né? Mas é óbvio também que essa força física empregada por eles não é suficiente para impedir essa saída. Então, o que se vê é uma prática inconstitucional, porque a ausência de trabalho causa o caos no Espírito Santo. Hoje as cenas que nós vimos são efetivamente de caos, as pessoas não vão às ruas, né? E é óbvio que nós temos que observar o mérito da questão, que é uma defasagem imensa, mas o meio que está se praticando está se causando uma insegurança à sociedade do Espírito Santo. Nesse aspecto, Juliana, eu creio que seja muito importante o diálogo entre o Estado e as entidades. Inclusive em razão da decisão do Tribunal de Justiça de ontem, que penaliza em R$100 mil todas as entidades que se envolveram. É óbvio que elas não estão assumindo a autoria dessa ação por motivos jurídicos próprios. Entretanto, é óbvio que existe alguma espécie de harmonização entre essa prática. Pois é, o que o senhor diria, Major? A pergunta é muito interessante, a colocação do Dr. Risco é perfeita. Entretanto, essa pergunta deveria ser feita ao nosso secretário de Segurança, que foi quem unilateralmente rompeu o diálogo. Nós estamos num processo de negociação e é preciso que se ceda. As pessoas que fazem esse movimento são pessoas que não têm a prática das associações e elas querem uma posição do Estado. E simplesmente ameaçar policiais, como foi feito com o vídeo postado, romper unilateralmente esse diálogo e trazer tropas federais para atentar, não, desobstruir a via contra a família do policial, eu penso particularmente que é um risco muito grande de se repetir aqui no Espírito Santo, que já aconteceu em Minas Gerais, na Bahia, no Bombeiros do Rio de Janeiro, e nós não queremos isso. Juliana, as associações ao tempo todo se postaram como parceiras do governo do Estado para intermediar e proporcionar segurança. E da mesma forma nos colocamos. É muito prático. O que essas senhoras queriam é que fossem recebidas hoje para iniciar um diálogo. Isso, eu percebo que ontem teve reunião, o secretário abriu aí uma oportunidade de conversa, já disse que isso não vinha sendo feito, mas e aí? Os policiais vão voltar às ruas? Como eu te disse, esse movimento, até o contrário que o doutor Risco coloca, não é orquestrado nem subjetivamente pelas associações. Esse é um movimento feito de forma espontânea e autônoma por as mulheres de policiais. Elas ontem disseram bem claro e o fizeram também no sábado para o secretário de Segurança que, se não houver diálogo, se não houver uma proposta concreta, elas não deixarão as portas dos quartéis. Penso que não são só 10 pessoas, não são só 15, porque a partir do momento, esse movimento começou com uma companhia da Polícia Militar em Serra. Uhum. E a partir de uma intransigência do governo que não quis agendar uma data, esse movimento viralizou pelas redes sociais. Se estendeu. E acredito que, se houver uma reprimenda física contra essas pessoas, a tendência é esse movimento crescer. Não é o que queremos. Eu reitero isso aqui, porque as associações, elas são associações responsáveis e querem ajudar no diálogo o tempo inteiro. E te coloco uma pergunta. Quem não está do lado da polícia, não estaria do lado do bandido? Bem, isso aí é bem complicado, porque, olha, se a polícia está parada, eu, enquanto cidadã, como eu estou vendo aqui, tem vários comentários aqui no Facebook da população falando, é exatamente questionando. A gente fica à mercê dos bandidos. Agora, se eu defendo a polícia ou não, acho que nem é no mérito se você tem um bandido que está te atacando, né? Agora, olha, nós conferimos, você aí de casa viu que
o governo do estado concedeu uma entrevista coletiva. Nós acompanhamos ao vivo no Balanço Geral e logo após terminar essa entrevista coletiva, nossa equipe conversou ao vivo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, e a gente separou um trecho dessa entrevista para você aí de casa. Vamos rever? Roda aí. Quadro instalado diante de uma paralisação dessa natureza é um quadro grave que precisa de uma intervenção muito forte, determinada, que estamos fazendo por parte do governo. Todas as medidas estão sendo adotadas, desde ações judiciais, como foi o caso que decretou a ilegalidade desse movimento, até passando por medidas administrativas e também contando com a requisição de forças federais para restabelecer a normalidade aqui no estado do Espírito Santo do policiamento. Vamos ter policiais da Força Nacional de Segurança Pública ainda hoje e teremos também militares das Forças Armadas trabalhando para restabelecer a ordem no nosso estado. Secretário, uma coisa que é importante são as reivindicações deles. De fato, eles estão há 7 anos sem reajuste? Isso é verdade? Bem, não temos, nesse período houve algumas reposições com relação aos policiais militares, mas o ponto de vista da reivindicação, como nós estamos dizendo, nós não estamos fazendo agora nenhum juízo de valor sobre justiça ou não. Nós reconhecemos que há uma queda do poder aquisitivo do trabalhador e o policial militar é um trabalhador também. E teve seus prejuízos em função da crise econômica, do aumento da inflação, tudo isso está sendo reconhecido. O que o governo quer no momento é conseguir restabelecer a ordem, conseguir restabelecer o serviço de policiamento ostensivo e, de fato, fazer mais para frente, quando tivermos a situação normalizada, prosseguir com as negociações, com as conversas, porque o governo nunca esteve fechado para o diálogo. Na média remuneratória, a Polícia Militar do Espírito Santo tem uma remuneração mais baixa. Isso é verdade. E ninguém aqui está aqui para encobrir esses problemas. A questão é que nós estamos diante de uma situação grave, tanto do ponto de vista econômico e fiscal, olhando para os lados, aqui nós vemos Minas Gerais parcelando salários, nós vemos Rio Grande do Sul parcelando salários, nós vemos Rio de Janeiro atrasando salários. Então, muitas vezes, esses governos partem para aumentos salariais e não conseguem honrar depois com esses compromissos. E nós temos um princípio de responsabilidade fiscal. Isso não quer dizer que mais à frente, com a melhoria do cenário econômico, que o Estado não faça e deve fazer, certamente, os ajustes com as categorias, porque, de fato, há prejuízos em função de todo esse cenário que eu venho dizendo. O que temos que fazer agora, e esse é o pedido, um apelo que mais uma vez eu faço, é restabelecer a normalidade para que a gente possa retomar o diálogo. Nós começamos a restabelecer o policiamento, nós temos já algum policiamento hoje a pé lançado pela Polícia Militar, o comandante-geral está supervisionando isso pessoalmente. Amanhã nós vamos ter mais policiais, hoje à noite vamos já ter a Força Nacional de Segurança circulando, ou seja, nós estamos aos poucos retomando a normalidade. Com as Forças Armadas chegando, o efetivo maior disponível, e a volta, que é importante, a Polícia Militar é imprescindível para nós. Não, mesmo desconsiderando esse reforço federal, é imprescindível para a segurança do cidadão capixaba. Contando com isso, eu acredito que o cidadão deve voltar a circular e levar sua vida normalmente. Pois é, está aí a participação do secretário, deu uma entrevista coletiva dizendo que a Força Armada vai sim às ruas para restabelecer a segurança. E aí a gente está tendo muita participação aqui no Facebook, a Vera Duarte. Juliana, esse homem falou aí, foi uma falta de respeito. Como que alguém pode estar a favor de bandido? Ela questiona. Acho que a população está a favor de bandido, porque a população quer segurança. A população, para ter segurança, precisa de policiais nas ruas para que a bandidagem não invada as cidades, como é a realidade que a gente está vendo aqui nesses últimos dias, desde que o serviço de segurança pública foi interrompida. Aqui, olha, a gente também tem apoio, todos apoiam, hashtag todos apoiando os PM, secretário, botam umas palavrinhas aqui. A gente tem várias participações a todo momento. A população, ó, Edmeia Cavalcante, a população está a favor da população. Nós também. E aí, como é que fica? A gente tem até um questionamento que eu li aqui agora, que já tá passando aqui, porque está chegando muito comentário, é de uma telespectadora falando, tudo bem, e se a Força Armada chegar, se a Força Armada retirar esses familiares ali da porta, os policiais voltam ao trabalho? Sim, o que impede os policiais de trabalharem hoje são as pessoas que estão ali. A questão que eu coloquei é de que forma será retirada as famílias e se o policial, ao ver o seu filho
violentado, a sua mulher violentada, porque, como bem disse aqui o nosso sargento Renato, a Polícia Militar, dentro de uma técnica de desocupação, ela usa o uso progressivo da força. Tanto que a mediação de conflito ela é extenuada. O emprego da força física é a última ratio que se usa. Então, assim, conforme for retirado, nós tememos a reação do nosso policial, que nós não queremos que ele se envolva e traga um prejuízo maior, que é o prejuízo da coletividade. E quando eu coloquei se quem está a favor da polícia ou está a favor do bandido, não, é porque a polícia, nós entendemos e sabemos da responsabilidade da polícia, só que colocar a culpa apenas nos militares ou nos seus familiares por conta dessa crise gerada não é o adequado. Tem que se perguntar quem tem o poder de negociação e por que está fechando a porta unilateralmente. Era muito fácil, como eu te disse. Vamos desembarcar tropas agora às 16 horas, certo? Por que não se faz a reunião às 16 horas para as mulheres, os militares, como estava previamente agendado? E que prometeu que faria. Exatamente. Mas essa tropa não seria para garantir a segurança, para restabelecer a segurança nas ruas? Sim, sim. Na verdade, a gente não tem noção se é para desocupar as portas dos quartéis ou se para fazer o patrulhamento. O que nós queremos deixar claro, Juliana, é que o nosso policial ele quer voltar a trabalhar. Ele quer voltar a servir. A Alexandra está falando aqui, Major, então a família do povo não merece ser tratada com hombridade a dos PMs? Sim, não se pode pôr a mão? Não. Porque se a gente for pensar em família, assim como a minha família, que sou jornalista, como a de quem está em casa, que não é policial, a própria família do policial também está ameaçada se não tem segurança nas ruas, Exatamente. né? Todos nós acabamos ameaçados, né? Por isso que eu te falei, o policial ele quer voltar a trabalhar. Agora, a partir do momento que se vê um descaso na negociação salarial, que não é com ele, como eu te disse, como bem disse uma esposa do militar, ele não tem voz, ele não tem grito, por quê? Se faz o que se fez no sábado. Se fala que vai prender, se fala que vai instaurar a IPM e quer obrigar o homem a trabalhar. Por isso que a mulher está falando. Por que ela está falando? Porque não tem uma gerência sobre essa pessoa. Não se consegue controlar porque ela é um cidadão em sua plenitude. Porque o nosso trabalhador, o nosso policial, que não pode se manifestar sob o risco de ser punido, a gente sente que está sendo tratado como cidadão de segunda classe. O secretário falou, temos negociado, eu te falei, nós temos negociado, mas nunca se chega a uma decisão, nem para as coisas pedidas que não geram repercussão financeira. Como é que fica, doutor Zé Carlos, essa situação? Porque, volto a dizer aqui, é claro, o próprio secretário de Segurança disse aí na entrevista que os nossos policiais recebem menos. Sim. Sendo que é uma profissão que é essencial para a tranquilidade de toda uma população. Bom, toda greve, ela passa um recado, uma mensagem, né? Nesse caso, nós não temos uma greve formalizada, mas temos o resultado dela, que é a paralisação. Creio eu que a mensagem que a paralisação já passou, ela já foi dada. Por quê? Porque a sociedade não está contra o militar. A sociedade está a favor da segurança e contra a instauração de caos. A bem da verdade, creio eu, nós já entendemos o recado, a defasagem salarial, ela realmente é muito grande. O próprio Estado fala isso, Juliana. O próprio Estado, o próprio secretário admitiu a defasagem. Ocorre que nós não podemos permanecer com ato inconstitucional, ilegal e já declarado ilícito judicialmente. Por isso que eu acho que as mulheres e os filhos são mulheres dignas, mulheres que honram a sua classe, os seus esposos, mas é importante que o caos saia do Espírito Santo. E em razão disso, eu creio que a mensagem, Juliana, ela já foi dada, né? Que existe um déficit grosseiro, alto, e efetivamente não existe lei que permita essa prática. A bem da verdade é essa. E o nosso medo é exatamente de esticar essa corda, porque nós temos um Estado que me parece que não dialoga e temos as entidades... o que a gente está vendo aqui... Também sem as entidades dialogar. falando que falta esse diálogo, né? Os policiais tentam um diálogo com o governo, mas isso não vai para frente, só que o que causa realmente grande preocupação, o direito do policial é fato. A gente sabe que ele existe, é fato que tem que ser atendido, porque se o policial não está bem, como é que ele vai garantir a segurança de alguém, né? Agora, o que também é muito preocupante é a gente ver um Estado do jeito que a gente está vendo o Espírito Santo nesse momento.
tudo parado, a bandidagem nas ruas, as pessoas já trancadas dentro de casa, comércio, nada funciona. A gente está aí mostrando imagens, são cenas que aconteceram aí, que vem acontecendo desde a sexta-feira. Ou seja, é uma situação, é um caos total e todo mundo muito assustado. É óbvio, pelo que eu estou vendo aqui, os comentários, tem muita gente que é a favor, sim, da polícia, falando que tem que ser valorizado o trabalho do policial, mas a população também não pode ser afetada, porque, infelizmente, está todo mundo no mesmo barco, né? Juliana, a nossa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ela é internacionalmente conhecida como uma polícia comunitária, uma polícia que prega a integração com a comunidade, e ela nunca desassistiria a sociedade capixaba. O que está acontecendo aqui, como bem disse o doutor, eu só discordo, doutor, que não é greve, porque isso está alheio, essa variável é alheia ao controle das associações dos policiais. Mas o que nós queremos é interagir com a sociedade e queremos que o governo dialogue e apresente propostas concretas. Porque sem propostas concretas, não somos nós, associações, e nem os policiais. São as mulheres dos policiais que não aceitarão novamente um discurso vazio. É preciso que se chegue com a proposta. E as associações, o Sargento Renato está aqui, nós estamos à disposição para mediar essa situação entre o governo do Estado e esposa de policiais. Nós, enquanto entidades legitimadas, nós queremos fazer essa interlocução para que a paz volte a reinar e o Espírito Santo novamente ostente os seus excelentes índices de controle de violência e criminalidade. Pois é, gente, olha, em meio a todo esse caos, o secretário de Segurança, o André Garcia, anunciou a troca de comando da Polícia Militar em menos de um mês no cargo. O coronel Laércio Oliveira deixou o posto e quem assumiu foi o coronel Nilton Rodrigues, que inclusive estava na entrevista coletiva aí ao lado do André Garcia, do Colnago também, que está substituindo o nosso governador. Já vou explicar o que está acontecendo. Olha, o secretário explicou que a troca faz parte de uma série de medidas dos pontos de vista administrativo e judicial. André Garcia disse que a decisão não foi por questões pessoais e sim por conta do momento em que o Estado enfrenta. Lembrando que o secretário deixou claro que não vai ter negociação enquanto o policiamento não voltar às ruas. Está aí uma posição do governo do Estado, do secretário de Segurança. Se não tiver policial na rua, não vai ter negociação e aí a bola de neve vai aumentando. Primeiramente, eu queria lamentar a saída do nosso comandante Laércio. Nada contra, e respeitamos o coronel Nilton Rodrigues, mas o coronel Laércio estava fazendo uma interlocução com as mulheres e com as entidades de classe e estava conduzindo muito bem. A gente desconhece as razões dessa exoneração. Pelo que você bem coloca, e eu ressalto, não está partindo das mulheres nem das entidades o corte unilateral para a negociação. Quando o governo coloca, como bem disse o doutor Risk, está esticando a corda, eu acho que era hora de refletir, chamar a razão em benefício da sociedade capixaba, que está sendo prejudicada, e receber essas mulheres para uma negociação. Elas estão ao tempo inteiro, elas estão a pronto e a hora para serem convocadas e conversar com o governo, seja de madrugada, seja de dia. Agora, o governo simplesmente ou vai para a rua ou não tem negociação. Para mim, a intransigência do governo e não das entidades de classe, e muito menos dessas mulheres que são guerreiras como estão sendo tituladas. Bem, vou pedir para vocês continuarem aqui com a gente. Deixa eu só chamar um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente retoma o nosso bate-papo sobre essa situação que está no Espírito Santo. O que me falaram aqui para a gente segurar um pouquinho? Posso chamar o intervalo? Vou para o intervalo e volto já com mais notícias para você. Segura aí um instante só. Fala Espírito Santo. Oferecimento Med Senior. Planos com estudo de carência zero. Dislim Móveis e Decorações. Inovando a sua casa. E Faculdade Pio 12. Estuda que melhora. Vagas remanescentes. Fest 2017. A morte de um estudante.
Garotos usam essas coisas para os mais diversos fins. Não, meu filho. Revela um mundo de aparências. Se ele usava os comprimidos para estudar, por que não apareceram no corpo dele? Episódio inédito. Qual o seu problema, hein? CSI Nova York. Todos os elementos que se encontram em piscinas. Você nada muito bem. Valeu. Nesta segunda, logo após Porchat especial de férias. A vítima foi apagada. Filha, tô indo dar uma volta. Eu vou fazer umas compras. Tô indo comprar seu material escolar. Opa, pra que ir sozinha, né, mãe? Vamos, já tô pronta. Caderno Macherry, R$ 9,99. Mochila Carros, R$ 69,99. Lancheira Frozen, R$ 59,99. Cola Bastão, R$ 1,49. Calculadora científica, R$ 13,99. Deixe sua lista na nossa loja ou no nosso site. Tudo em até 4 vezes nos cartões. Volta às aulas com economia é na Mega Lar. Dislim, móveis e decorações. Uma loja completa feita para você. Renove a sua casa em 2017. Aqui você cria e decora seu ambiente como quiser. Dislim, Avenida Luciano das Neves, Vila Velha. Fala Espírito Santo está de volta ao vivo para todo o estado e a gente continua aqui te atualizando sobre esse caos aqui no Espírito Santo. Não há policiamento na rua, o medo impera. Desde a noite de sexta-feira, mortes, assaltos, arrombamentos vêm sendo registrados e hoje grande parte do comércio da Grande Vitória amanheceu fechado. De acordo com o presidente da Federação do Comércio, o Juscelino Sepulcre, foi um prejuízo muito grande para a sociedade. Desde ontem, a FEComércio está em contato com o governo em busca de uma solução para o problema. Ainda não se tem um levantamento de quantas lojas foram atingidas. Ainda de acordo com a FEComércio, eles não estão orientando os comerciantes a fecharem as lojas, não. Mas caso se sintam coagidos, devem se precaver. Diante dessa situação, eles pedem que as autoridades tomem providências de forma urgente para resolver a situação do Espírito Santo. E olha, a Prefeitura de Vitória informou que suspendeu o atendimento em todas as unidades de saúde da capital, inclusive a vacinação contra a febre amarela. Já os pronto atendimentos da Praia do Suá e São Pedro continuam aí com atendimento normal, segundo nota da Prefeitura. Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana decidiram manter o atendimento nas unidades, inclusive a vacinação contra a febre amarela está mantida também, viu? Já os órgãos de justiça, como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, suspenderam o expediente como medida preventiva até que a situação volte à normalidade. As chefias de promotoria de justiça dos demais municípios deverão avaliar a necessidade da suspensão e relatar os fatos à administração superior. Hoje, todos os prazos processuais e audiências foram suspensos. E olha, o governador Paulo Artung está internado desde a última sexta-feira para a retirada de um tumor na bexiga. De acordo com médicos, a previsão é que Artung permaneça internado no Sírio-Libanês em São Paulo até a próxima quarta-feira. O estado de saúde dele é considerado estável. Diante da insegurança aqui no Espírito Santo e com a licença médica de Paulo Artung, o vice-governador César Colnago, como nós mostramos anteriormente, assumiu interinamente o governo do estado. É a 5ª vez que Colnago assume o comando do Executivo Estadual. Ele fica aí na função, então, até o próximo domingo. Já que a gente falou da saúde do governador, deixa eu aproveitar e dar um recado aí para você de casa. Quer viver com tranquilidade e ser feliz na terceira idade? Com o plano de saúde Medicênio, isso é possível. Medicênio tem uma estrutura própria com atendimento para a terceira idade e é um plano completo, com a segurança que você precisa e tem mais, hein? Para você que está pensando em mudar de plano, Medicênio está com uma promoção com estudo de carência zero, hein? Então não perca tempo, ligue agora mesmo para o Medicênio e faça o seu plano. O telefone de lá é o 3025-5505. E olha, as escolas de vários municípios resolveram suspender as aulas e adiar o início do ano letivo, que começaria hoje para muitas escolas, viu? As prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra mantiveram a suspensão das aulas agora à tarde. Já tinham suspendido de manhã, ficaram de definir, agora à tarde está suspenso também, viu? Já a Secretaria de Estado de Educação informou que as escolas estão mantidas, todos os colégios
estaduais vão ter aulas, viu? A manifestação dos familiares de policiais militares também levou à suspensão de atividades nos institutos federais do Espírito Santo e na UFES. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, a suspensão das aulas está a cargo de cada escola. Mas são poucos os colégios particulares que mantiveram as aulas. A maioria decidiu suspender as atividades. E olha, você aí de casa, como é que está a situação aí no seu bairro? O que você está achando? Entra aqui no Facebook, eu tô vendo várias participações. A gente tem os comentários aqui, a Paulinha Viale. Ou a reportagem está muito tendenciosa ou está iludida. Fala porque realmente o comandante largou o cargo. Fala a verdade. Olha, não dá para a gente falar a verdade, Paulina, porque isso não foi informado pelo secretário de Segurança. O que eles noticiaram hoje é exatamente a troca. Então, não estamos nós da imprensa não passando informações para vocês, porque a informação que a gente tem, a gente repassa com certeza. E trabalhamos com a verdade sempre aqui na TV Vitória. Júnior Dupré, detalhe, encontrei com um policial agora no restaurante aqui em Jardim Camburi, que diz que está somente cumprindo horário e informou que não volta enquanto o governo não fizer acordo. E o governo disse que não faz acordo enquanto eles não voltarem. Quem vence essa guerra e quem sai ferido? Trucidado. O povo, claro, quem sofre é sempre o trabalhador. Rafael Meirelles, quem paga os salários dos policiais é o Estado, e o Estado que contribui para o Estado é a população com impostos. Então, esse reajuste tem que ser de baixo para cima. Primeiro, aumentar o salário dos cidadãos. Assim funciona uma reação em cadeia positiva. Reação vai ser do menor para o maior. Só que o que a gente vê é exatamente o contrário, né? A gente tem visto aí aumento dos salários dos juízes, né? A justiça ali, o governo federal aumentou salário da justiça, aumenta salário dos políticos e o cidadão ali, ó, de baixo para cima. É difícil a gente ver essa escala, né? Ó, falando na repercussão aqui nas redes sociais, muita gente está utilizando a internet para fazer um apelo para a segurança pública do Espírito Santo. A gente tem alguns exemplos aí. Tem gente pedindo oração e socorro pelo nosso estado. Vários comércios também anunciaram pelas redes sociais que não iam funcionar hoje. O desespero está muito grande, viu? Ontem mesmo, alguns locais encerraram as atividades mais cedo e outros tiveram que fechar as portas na correria. E essa crise na segurança virou notícia até nos jornais internacionais como Daily Mail e CNN. Bem, vamos continuar aqui com nosso bate-papo aqui no estúdio. A gente vê a participação de vários telespectadores. Aqui eu não estou nem conseguindo acompanhar porque é tanto comentário, é tanta gente participando. Mas quando você passa o olho aqui, a maioria está falando sim, que tem que ter o apoio à polícia, tem que ter aumento. Mas falando até questão do doutor Zé Carlos, como é que funciona essa questão de reajuste? Porque a gente teve o telespectador falando que tinha que começar de baixo para cima. Sim. Mas não é o que a gente vê, né? Na verdade, não se pode nem se defender um discurso que um policial no Espírito Santo ele ganhe bem. Esse é um discurso indefensável, porque o próprio Estado ele admite que não se ganha bem. E a sociedade já entendeu que ele não ganha bem. O problema é o resultado da paralisação. Efetivamente, o empregado, via de regra, seletista, ele está vinculado ao salário mínimo, se essa for a base de salário dele, ou então ao que a gente chama de CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. No caso do militar, nós temos o próprio Estado como uma espécie de empregador público que na medida de suas leis e reajustes, pratica o reajuste com os militares. É óbvio que não se fala que se ganha bem nem o seletista e nem o militar. Entretanto, nós temos situações de classes que também não são tão boas. E aí nós temos a greve, que essa sim pode ser feita quando o empregado ele é seletista, que não é o caso do militar. Sendo o militar, o artigo 143 da Constituição proíbe a prática de greve. E volto a repetir que não é greve juridicamente se falando. É uma paralisação efetuada em razão de uma ausência de saída do quartel. É óbvio que o motivo da não saída, da falta do trabalho, é questionável. Ou seja, se 10 esposas, 10 filhos, 20 filhos, 30 filhos seriam capazes de impedir a saída do batalhão. E aí é óbvio que nenhum pai de família vai ofender o seu filho e a sua esposa. Isso é óbvio e não é o que se quer. Por isso que eu receio até que a força venha para se praticar isso.
E efetivamente não vai ser bom para a sociedade você ter a Força Nacional no Espírito Santo praticando a retirada dessas trabalhadoras que têm a sua dignidade e merecem sim a preservação. Entretanto, a sociedade pede a resolução, Juliana. É muito importante que se resolva esse impasse. É isso que a gente está esperando. Permite uma parte, doutor, o doutor Rios que pode colocar, o obreiro regido pela CLT, ele tem uma coisa chamada database. E anualmente tem que ser feita uma recomposição salarial. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 10, ela prevê a revisão geral anual para todos os servidores, ou seja, seria a database do seletista. E os nossos servidores estaduais, nós policiais militares, estamos há 3 anos sem ter essa revisão geral anual, ou seja, o acumulado dos 3 últimos anos da inflação que sequer foi dado ao nosso policial militar. É só essa colocação. A gente vai continuar falando. Deixa eu só dar mais um recado aí para o pessoal de casa. Você está querendo ficar com um corpão nesse verão? Com a cinta modeladora Drenacorpus, você pode fazer uma mini limpa em casa sem cirurgia. Você reduz até 8 centímetros da sua barriga, eliminando líquidos e gordura. A cinta modeladora Drenacorpus é um método ideal para você reduzir medidas, afinar a cintura e modelar o seu corpo. E tem mais, hein? Se você ligar agora para 4020 9223, vai comprar uma cinta e levar 2. É isso mesmo, você compra uma e a segunda sai de graça. E tem mais, hein? Além dessas vantagens, você também ganha todos os itens do kit e mais um relógio modelo exclusivo Drenacorpus. Parcele a sua cinta em até 9 vezes em qualquer cartão de crédito e receba um kit completo em casa sem taxa de entrega, viu? Então não perde tempo, ligue agora, porque hoje é promoção direitinho da fábrica 4020 9223. Vou para o intervalo e volto já com mais informações sobre o caos no Espírito Santo. Até já! Fala Espírito Santo. Oferecimento Med Senior. Planos com estudo de carência zero. Dislim Móveis e Decorações, inovando a sua casa. E Faculdade Pio 12, estuda que melhora. Vagas remanescentes, Fest 2017. Dias 17 e 18 de fevereiro, o Sambão do Povo vai ferver. É o Carnaval de Vitória, o número 1 do Brasil, abrindo a folia e fazendo o coração do capixaba bater mais forte. Acompanhe a cobertura completa na programação da TV Vitória e acessando o hot site no jornal online Folha Vitória. Carnaval de Vitória. Oferecimento. Processo seletivo Faculdade Novo Milênio. Faça já sua inscrição. Age Laser, clínica de estética. Seu carnaval começa aqui. Agende sua avaliação. CVC Chevrolet. Conheça os lançamentos 2017. cvcchevrolet.com.br. Cerveja Esperta, a pedida certa do carnaval. E a maior rede de farmácias do Espírito Santo, Rede Farmes, 100% você. Apoio Rede Vitória. A promoção Cofre Milionário foi prorrogada. Agora você concorre a 2 prêmios de R$30 mil por semana. E se for sorteado neste prêmio, vai participar da brincadeira do cofre e pode dobrar a sua grana e levar sozinho até R$1 milhão. Participe! É só ligar para o nosso portal de voz no 99 506 1010. Essa é a sua chance de mudar de vida. Pensou em móveis? Na Cipolate tem. Poltrona do papai só 10 de R$ 49,90. Estante Sensação só 10 de R$ 59,90. Roupeiro 6 portas Capsberg 10 de R$ 99,90. Estofado 3 e 2 lugares em Couríssimo 10 de R$ 129,90. E na Cipolate você compra um e-book e concorre a um caminhão de prêmios mais um carro 0 km. Cipolate, toda casa tem. De segunda a sexta, 4h45 da tarde, o compromisso com a notícia, sem perder o bom humor. Você tá feliz ou você preferia ser a Madonna? Na Marcelo Rezende. Sempre juntos. Cidade Alerta.
O Fala Espírito Santo está de volta. Hoje a gente está aqui fazendo um programa especial exatamente sobre essa situação que o Espírito Santo enfrenta. Infelizmente, estouramos o tempo, mas vou continuar no Facebook com nossos entrevistados. Você aí de casa, fica ligadinho. Toma. É toda sua, não é linda? Linda. Já pensou no que você vai poder fazer com essa máquina? Já. Posso matar Alice. Posso dar um belo de um susto também naquela traidora da Doroteia. Sabe como eu me sinto? Como se eu tivesse suspendido o tempo. E a gente aqui fazendo planos pro futuro. Como se nada tivesse acontecido. Recuperando o tempo perdido, né? É. Se bem que se a gente for recuperar o tempo perdido, a gente não sai desse hotel, não é isso? Ótima ideia. Vem cá, vem. Ai, eu gosto. Mas, gente, vamos combinar.